Eu pergunto isso porque, assim, as pessoas aqui de Camaçari, muitas delas se sentem meio ofendidas pelo fato de que muitos servidores aqui de Camaçari não moram na cidade de Camaçari. E aí, quando eu te pergunto qual a repercussão dessa, dessa situação que os servidores estão vivendo, eu queria saber se isso traz repercussão para o comércio da cidade, para os negócios, para o desenvolvimento da cidade em si, sendo que parte dessa receita a gente sabe Vai realmente embora. vai embora porque não fica aqui na cidade, porque esses servidores eles não moram aqui na cidade. Mas o sindicato tem algum levantamento do número de servidores que residem aqui? Como é que está essa situação? E qual a repercussão que isso pode trazer para o município? Já foi pior. É natural. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Camaçari é a segunda cidade mais populosa da região metropolitana. Salvador tem quase... Hoje caiu mais, né? Diminuiu a população. Caiu para 2,7 milhões de habitantes. Camaçari está ultrapassando os 300 mil. É a prova que é um processo migratório para Camaçari. Aí eu pergunto a vocês, fazendo uma análise, anamnese, né? Como os médicos fazem. Quem não gostaria de morar numa cidade plana, numa cidade litorânea? Camaçari é linda. Eu pergunto a você, Salvador, quem conhece Salvador, Salvador, a Barra é bonita, o Campo Grande é bonito, tem as áreas bonitas, mas no miolo, Salvador é feia, é apertada, né? É uma cidade que é violenta. Diz que Camaçari é mais violento que Camaçaru, mas a gente sente mais a violência em Salvador. A gente tem dificuldade, por exemplo, de locomoção em Salvador, que é um trânsito terrível. Você vai daqui para... Você vai, deixa eu ver, do Cabula para o centro, você enfrenta quase 1 hora em quilômetros, poucos quilômetros. Camaçari, você vai daqui para Barra de Jacuípe de boa. Você tem... Barra de Jacuípe, então, é uma praia linda, maravilhosa. A gente tem área rural, a gente tem área urbana. Quem não gostaria de morar aqui? Aí eu pergunto a você, por que essas pessoas não vêm morar em Camaçari? Por quê? Existem vários tipos. Dentro da matriz de servidores de Camaçari, a gente tem as pessoas de extrema baixa renda que não conseguem vir morar aqui por conta da dificuldade de pagar aluguel. Você está falando dos servidores? Isso, dos servidores, dos trabalhadores da prefeitura, servidores efetivos. A questão do aluguel, a questão de dificuldade. É caro. Camaçari é uma cidade cara. Casa para alugar, casa para comprar. Mesmo assim, boa parte desses trabalhadores de baixa renda vieram para cá. Vieram para cá por conta da dificuldade mesmo. Pegar esse avanço aí, que vai para Mussurunga, para descer para Salvador, não é só a questão do custo, não, porque hoje está de agora 7,40. Vai Avanço já entregar. foi, já largou, avançou. já avançou. 7,40 de transporte, não tem horário certo, é cheio, desconfortável e assalto, meu irmão. Muita gente, muitos trabalhadores, no início do concurso, ainda muitos moravam em outras cidades, que não é só Salvador. Tem gente que vem, por exemplo, de Feira de Santana, Alagoinhas. Passaram a morar aqui porque é qualidade de vida. Camaçari é uma cidade que eu estou no ponto certo, eu quero ir para o centro, eu vou caminhando para o centro. Onde eu vou caminhando, mesmo se eu quisesse, em Salvador, aquelas ladeiras para subir e descer. Então, o servidor tem vontade de vir morar em Camaçari. Esse de baixa renda está fazendo um esforço, porque não suporta mais. E o que tem renda, é um grupo bem pequeno, o servidor, procurador, auditor, não mora aqui, porque aqui não tem serviços. A cidade ainda não oferece serviço para essa galera. Mas há uma mudança de cultura. Tem uma mudança de cultura já. Os servidores que estão aqui há muito tempo já estão vindo. Essa ideia que é forasteiro cai por terra. Outro processo que a gente precisa olhar é que é natural que a gente demande profissionais da região metropolitana para nos atender como população de Camaçari. Camaçari não forma professores e médicos o suficiente para atender a sua demanda. A gente não tem esse processo de formação. O polo de formação de trabalhadores ainda é Salvador, né? Não está descentralizado. Então, a gente precisa dos trabalhadores da região metropolitana para nos atender como serviço público. Agora, o que a gente precisa pensar, Antônio, é atrair, de fato, a maioria para morar aqui, para que essa receita fique aqui. E, de alguma forma, a gestão Erinaldo não atrai ninguém para morar aqui. A cidade feia,
desorganizada, não tem os serviços, a cidade está maltratada. A cidade, eu comparo sempre a cidade àquele marido abusador da esposa. Aquela esposa que não trabalha, ele não compra nenhuma roupa para ela. Eu queria ainda me ater à questão do sindicato. Tá, pode permanecer. Eu queria te perguntar, diante dessa situação que você coloca aqui, essa visão caótica que o servidor de Camaçari vive, né? O que o sindicato tem feito para melhorar, para resolver para tirar o servidor dessa situação? Hoje a gente tem feito mobilizações, as assembleias e as mobilizações de rua. Passou agora as lavagens, e nas lavagens a pressão política. Não tem para onde correr. É pressão política. Existe uma questão agora com relação a direito de greve, né? E aí, deixar bem claro, a gente botou isso em questão, em votação, mesmo para os trabalhadores, e os trabalhadores rejeitaram fazer greve. E, claro, não rejeitaram fazer greve porque Elinaldo é um bom prefeito. Não foi essa a ideia. A partir de 2016, nessa onda direitista de tirada de direitos, o STF decide que corte de ponto em caso de greve. Certo? Corte de ponto. Se o trabalhador, na ausência... Porque o STF decidiu que eu não sou comparado ao seletista no caso do dissídio, a justiça não pode decidir sobre revisão, mas no caso do direito de greve eu sou comparado ao seletista, tem que cortar o ponto. Certo? Então a gente chamou os trabalhadores, dentro de um contexto de transparência, falamos sobre a possibilidade de decretar uma greve. Botamos em votação e os servidores decidiram que não deve entrar em greve por causa do corte de ponto. Até porque o salário já está completamente sucateado. A gente vinha numa onda de paralisações. Em 2022 todo a gente fez paralisação. 2022 e 2023, até meados de 2023. Não surtiu efeito. A gente vem para protestos. A gente veio para os protestos de rua. A 2023 e 2024, desde 2023 e 2024, a gente vai para protestos. Que é ir para a rua enquadrar. Chegamos a fazer a ocupação da Câmara de Vereadores por 72 horas. Ocupamos a Câmara de Vereadores e aí Flávio disse que ele não podia resolver nada porque Elinaldo mandou que ele não resolvesse nada, que é um absurdo. E Flávio é o presidente da Câmara. O presidente do Legislativo que é responsável por fiscalizar Elinaldo. Não fez a fiscalização e quer ser prefeito. É interessante salientar isso. Então a gente vê no processo de mobilização da categoria. Hoje, uma das saídas que a gente está buscando, a gente está em diálogo agora com a Universidade do Estado da Bahia, uma turma de direito, na área de direito versus movimento social, em que eles vão acompanhar e fazer um trabalho de investigação sobre a discricionariedade do chefe do executivo, de Elinaldo, em não revisar salário. Até quando Elinaldo tem esse poder de não revisar? Sem dar satisfação, com o crescimento de receita, revisando o próprio salário dele, e ele diz que não vai revisar e acabou. Discutir a discricionariedade dele. A gente está discutindo isso com a UNEB. Essa turma da UNEB é o trabalho do semestre, do 7º semestre, se eu não me engano, com a professora Márcia Margarida, e eles vão fazer um estudo sobre a discricionariedade do chefe do executivo e não revisar salário. A gente lembra há pouco tempo, em 2001, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela limitou a discricionariedade do chefe do executivo nos investimentos em saúde e educação. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz, por exemplo, que educação tem que ser investido 25%, não pode ser menos, pode ser até 25%, mais do que 25%, não pode ser menos. Saúde tem que ser 15% do orçamento. Isso limitou a discricionariedade. Então a gente quer criar um projeto de lei para limitar essa discricionariedade. É uma outra saída que a gente está buscando. A gente está indo a Brasília periodicamente conversar com os deputados. A ideia é levar esse projeto de lei. Atualmente, por exemplo, os profissionais de educação, já existe um projeto de lei para criar um piso dos profissionais de educação de 4.420, e aí a gente está fazendo lobby. Você fala dos profissionais de educação não docentes, que né? não Porque são os docentes professores. já têm piso, Isso. né? São os auxiliares de disciplina, auxiliar de classe, creche, cuidadores, merendeiras, porteiros, que é o quadro principal da educação. E a gente criar um piso, tá já em andamento, já tem o projeto de lei, está na mão de um determinado deputado, e a gente está indo conversar em Brasília com outros deputados para acelerar a implantação desse, para melhorar a qualidade do salário dos profissionais de educação. Mas esse piso que você fala aí é uma ação
que não é específica para Camaçari. Não, Aí seria geral. uma coisa Seria geral, uma né? saída. Porque aí ele não teria como intervir. Uhum. Mas em relação aqui ao município de Camaçari, especificamente o sindicato, quais as ações do sindicato, além dessa questão das assembleias que você fala e você traz, e as questões relacionadas aos movimentos Sim. políticos do sindicato, né?